Oi, gente, bem-vindos! Yay! Ai, eu tô muito feliz, juro, esse encontro. É, Eu sou muito feliz, eu tô vermelha, eu tô emocionada. linda. Ai, gente, eu tô aqui com a Mel. Se apresente. Oiê! Gente, eu sou a Mel, Melina Souza, do canal Tea with Mel. E eu tô muito feliz de estar aqui, tô com vergonha também, porque eu fico com vergonha. Eu Eu sou fico também, besta. eu também fico, mas já passa. E a gente leu juntas esse mês o livro Noah Foge de Casa, do John Boyne. E a gente vai falar sobre ele agora. Oi, gente! Já deixa vocês voltarem para a discussão de Noah Foge de Casa, comigo e com a Mel. Mas antes eu queria dar continuidade ao projeto e contar para vocês qual booktuber vai ler com a gente, que livro a gente vai ler e qual o gênero. Então, esse que eu vim fazer aqui. A gente vai ler durante o mês de julho o gênero fantasia, com ninguém mais, ninguém menos do que a Mai, do All About That Book. Eu tô muito feliz, eu amo muito a Mai. E ela, pra mim, é a rainha da fantasia, então ninguém melhor do que ela pra embarcar nessa jornada comigo. E o livro que a gente escolheu foi A Guardia de Histórias, da Victoria Schwab. Vou deixar a capa aqui em algum lugar da tela. Então, é essa fantasia, que já foi publicada há bastante tempo, então é bem capaz que você tenha ela aí estacionada na sua estante. Quem sabe esse não é o momento de ler conosco e desestacioná-la. A gente vai ter até o dia 5 de agosto para ler esse livro, que é quando eu vou publicar o vídeo de discussão, tá bom? Então, eu espero vocês, junte-nos a esse projeto e fiquem agora com a continuação da discussão de Noah Foge de Casa. Mel, me conte a história. Qual é a sinopse para você de Noah Foge de Casa? O Noah é um garotinho que ele quer fazer alguma coisa, começa ele querendo fazer uma coisa grandiosa, porque ele já tem 8 anos e nunca fez nada muito marcante. Ele fez até uma outra coisa, só que pelos cálculos dele leva 2 anos e meio para fazer uma coisa importante, né? Então ele decide que ele vai fugir de casa para conhecer o mundo, se aventurar. Só que à medida que ele vai se aventurando, a gente vai descobrindo o real motivo do porquê ele fugiu de casa. E ai, meu Deus, sabe que eu vou chorar no vídeo? Fiquem ligados. Bem Né? capaz. Essa basicamente é a sinopse, né? Vamos falar geral o que você achou, assim, antes da gente entrar em spoilers. Eu fiquei muito surpresa com o livro, eu Eu fiquei também. emocionada. Quando eu comecei a ler, eu achei que fosse, tipo, outro caminho. Eu não imaginei que fosse o caminho que tomou. E eu fiquei muito, né, fiquei muito surpresa de uma forma positiva. Me emocionei muito durante a leitura. Tipo, foi encaminhando pro negócio, eu fui ficando, não pode ser, de cada capítulo eu ficava, tipo, chorando. Eu li numa sentada esse livro, assim, eu li, tipo, direto, porque é uma leitura envolvente, né? E eu fiquei feliz com o rumo que tomou, apesar, né, de ter ficado emocionada, triste. Eu tava pensando, se fosse do jeito que eu achei que fosse inicialmente, eu pensei, acho que eu não vou gostar tanto, assim, do livro. Mas aí eu fiquei, gente, esse livro. Eu também, eu acho que eu fui muito surpreendida, assim. Principalmente que no começo ele começa com umas coisas de realismo mágico, porque quando Noah foge de casa, né? Ele vai de uma cidade para outra, são umas coisas meio esquisitas, assim. Então eu também imaginei que fosse algo, sei lá, mais fantástico, né? Algo que fosse para um lugar menos realista. E não que ele seja um livro 100% realista, mas ele tem esse pé ali, né, na emoção, na realidade. Então, na verdade, para mim não foi tão rápido, porque no começo eu estava estranhando, no começo eu demorei, assim, para pegar, eu falei, gente, mas onde ele está indo? O que está acontecendo? Aí, quando ele chega no lugar que ele passa a maior parte, né, do livro, que é uma loja de brinquedos de madeira, aí eu comecei a me envolver mais com os personagens, com a história. Gostei bastante, eu acho que você falou bem, assim, para mim foi a palavra desse livro para mim é surpresa, assim, porque ele não foi para um lugar que eu estava esperando. No final tem um a mais. Tipo, o livro já estava bom, mas no final Sim. tem um plot a mais que eu fiquei, nossa, como assim? E fazia sentido, né? É uma história bonita, envolvente. Eu só li um livro, não sei se você já leu algum outro livro do John Boyne. Não, esse foi o primeiro. Eu tenho um outro dele que eu comprei em intercâmbio, tipo, 2014, até hoje eu não li, mas agora eu quero ler. Eu Meu, tinha comprado pela capa. eu li um livro dele que é aquele, como que é? A Coisa Terrível que Aconteceu com Barnaby Brockett. Acho que é esse o nome. Eu acho que esse que eu comprei. Um que é capa, é o menininho meio que Voando. voando. Esse foi o que eu Eu comprei em falei, gente, é a 2014. mesma pessoa. A gente é a mesma pessoa. Você Gente, vai amar. Esse é perfeito também. Porque é um menino que não segue as regras da gravidade. Então ele flutua. Tipo, ele nasce e começa a flutuar. E aí a família não gente, que aceita ele. tudo. É muito legal. Então, acho que o Noah Foge de Casa, apesar de ser diferente, que eu acho que ele é mais emocional, assim, o Noah Foge de Casa,
ele também é essa pegada do realismo mágico num lugar para você fazer esse paralelo com a realidade, né? Não é tão fantasioso, é num lugar mais, Sim. né, mais próximo, assim. Aí eu gostei bastante também, achei muito fofo. Nossa, eu já fiquei assim, tipo, meu Deus, eu preciso ler os outros desse autor. Que é esse que você tem, que agora eu preciso ler, porque é o que eu tenho, que você leu. E uma coisa que eu fiquei pensando durante a leitura é que esse é um livro que eu consegui imaginar, é que a gente, para não dar spoiler, né? Uhum. Mas eu consegui imaginar pais que estavam passando por alguma situação, tipo a do livro, lendo com a Filho. criança, Uhum. lendo com o filho, e daí foi que eu comecei a desabar, assim, chorando. Eu. Que eu fiquei imaginando a cena, eu falei, gente, se eu passar por isso, eu vou ler esse livro, eu vou fazer. Hum. Eu fiquei pensando assim. Ai, meu É, Deus. tipo, eu vou longe, tipo, eu começo a devagar, eu já começo a vontade de chorar, gente, Nossa, para com calma, isso. respira. Mas acho que a gente pode entrar com isso, porque o livro tem 200 páginas, ele é super curtinho, né? Tipo, é isso, é para ler numa Uhum. sentada, é um infanto juvenil, então ele é um livro fácil, enfim, acho que não tem muito que a gente falar, além de é um livro emocionante, que a gente gostou, né? Acho que ambas adoramos, Sim, e, amei. e que acho que para mim também tem muito dos personagens, como cada um te envolve de um jeito diferente, né? Tanto o Noah, que é a criança, quanto esse senhor que ele passa mais tempo com. é, Acho que os dois têm um jeito, e os pais, né, também, mais pro final, Sim. de como você se sente acolhido por eles, você quer estar ali, né, com essas pessoas no mesmo lugar. Especialmente esse velho, eu não lembro mais o nome dele, fala o nome dele? Quer dizer, sem o seu spoiler do final? Porque a gente vai descobrir quem é esse velho no final, então acho que eles não falam o nome mesmo, porque agora eu tava olhando, é tudo velho, disse o velho, disse o velho. É, eu acho que não fala. Enfim, a gente acompanha muito da vida desse velho também, né? Ele contando Sim, essas histórias. E aí é muito essa sensação também de avô e neto, né? Apesar de não ser essa relação, mas de você conseguir entender o recado, uma mensagem para uma história que outra pessoa viveu, né? E apesar de serem histórias sim. surreais, assim, são histórias muito legais e muito envolventes. Eu amava quando ia começar um capítulo que eu sabia que ia ser a história do velho. Ai, que legal. Eu também. Ainda mais quando eu comecei a fazer as ligações, assim, quando ele começou a falar dos fantoches, né, Uhum, títeres que pronuncia, né? sim. Quando ele começou a falar, esse aqui é não sei o que aconteceu tal coisa. Eu fiquei assim, gente, acho que eu tô achando que é uma pessoa isso aqui. Eu já tô Gente, achando que eu não sei eu quem só, que é. eu só me toquei no final, porque eu sou muito trouxa para essas coisas, eu não pego. Ainda mais que eu não sou acostumada a ler, tipo, fantasia, realismo mágico. Então na minha cabeça nem passou, sabe? Aí quando ele falou, acho que eu fiquei, sei lá, uns 15 minutos assim, ó. Faz sentido. Nossa, eu amei. Quando eu fiquei pensando assim, tipo, o material, a árvore. E daí, quando ele falou assim que ele corria muito, e na parte isso aí, eu não sei se coloca um aviso de spoiler, Spoiler. quando Acho que ele a gente pode fala que falar, vamos ele, avisar agora. Enfim, spoilers, gente, porque não tem muito mais o que falar. gente, Assim. um spoiler, quando ele fala assim que ele escolheu envelhecer, eu pensei em duas coisas nessa Hum, hora. A primeira coisa que eu pensei foi que o Noah respondeu assim: nem todo mundo fica velho. Acho que foi o Noah que falou isso. Aí na hora eu pensei, putz, você tá falando das pessoas que morrem cedo, das pessoas que morrem antes de envelhecer. E aí, quando o velhinho falou, é verdade. E daí, quando ele falou que ele escolheu envelhecer, eu pensei, cara, eu acho que ele tem uma coisa mágica aí, acho que ele não era um humano. Eu fiquei pensando na hora. E daí que eu que eu comecei a passar o desenho, o filme, a história, sei lá, o Perfeito. conto na minha cabeça. Acho que a gente pode Daí eu contar, né, achei. que esse velho que o Noah encontra é O o, Pi- Pinóquio. o Pinóquio, Falei amei. baixinho. Falei baixinho, porque assim, meu Deus. Não, juro, quando eu li isso, eu fiquei Nossa. assim, ó. Não, acho que ele conta meio que falando alguma coisa no meu pai, Gepeto, né? Alguma coisa assim, eu já fiz assim, ó. Quê? Aí Porque tudo. ele fala, meu pai que fez os mais perfeitos era feito pelo meu pai. Cara, o pai dele fez ele não tem mãe. Ele não sabe o que é ter mãe. É, Daí eu fiquei, nossa. eu fui ligando também, é muito isso, porque eu percebi na hora que ele falou, mas depois eu fui voltando, eu falei, meu, dava muito pra ter percebido, porque eu tava focando em outra coisa, tipo, eu não me toquei que era isso. E fazia muito sentido, porque, meu, as histórias que ele conta são muito surreais. Então, Sim, muito fantásticas. é claro que seria alguma coisa assim, é claro não, enfim, mas que genial que o autor teve essa sacada, né? Eu amei. A parte que daí fica mais, tipo, sem dúvida, é quando o menino fala, vou te contar um segredo, você não conta pra ninguém? Daí o velho, sim. E daí o menino, o nariz dele começou a crescer.
Meu, muito Aí o velho, só para um amigo, daí o nariz volta ao normal. Eu falei, terminal. gente. Genial, sério. E é muito legal como isso é um detalhe, porque, né, acho que a gente pode entrar na outra parte da história também, que é do Noah. A gente descobre que o Noah foge de casa porque a mãe tá morrendo, né? É câncer? Acho que Sim. não fala. Eu acho que é assim, era alguma. Eu imaginei câncer por causa das dores que ela sentia do nada, daí eu fiquei pensando no tratamento Uhum, e dela já saber que era uma coisa terminal, uhum. porque ela começou a querer estar mais presente, né, e fazer algumas coisas marcantes para a vida do Noah. E, ai, eu vou Eu vou você. chorar, eu também. Uma coisa, ai meu Deus, o que eu fiquei pensando muito era. Até me perdi aqui, porque eu tô tentando não chorar. Peraí, o que eu ia falar? Uma coisa que eu fiquei pensando da mãe. Ah, que o Noah, o tempo todo, ele queria que os adultos conversassem com ele o que estava acontecendo. E nem o pai nem a mãe falavam. Né? A mãe fazia as coisas marcantes e o Noah ficava assim, mas meus pais não me contam o que está acontecendo. E a criança Tipo, sente, né? e ele sente. E eu fiquei pensando como é importante também que os adultos conversem, né, com a criança, porque às vezes fica querendo poupar de uma dor, mas a criança é atenta, né? A criança está percebendo o que está acontecendo, tá vendo que a mãe tá sentindo alguma coisa, que o pai tá sentindo alguma coisa. E aí eu ficava muito emocionada, pensando assim, cara, uma criança de 8 anos passando por isso, a mãe tentando, o pai tentando poupar, a mãe tentando poupar, e nossa, meu Deus do céu. Muito, e a gente descobre isso do meio pro fim, né? E aí a gente vai entender. Sim, É muito louco, porque eu imagino uma criança lendo também, que para eles, eles entendem esse sentimento, mas acho que é menos, né, eles não têm é, essa capacidade de transformar as coisas abstratas em concretas como a gente tem, né? Então eu imagino que sim, eles devem entender quando chega mais perto do final. Eles têm esse sentimento que o Noah tem, né? De algo está acontecendo, tipo, algo tá errado. Mas a gente, como adulto, lê e já fala, puta, é isso, né? Tipo, na primeira que dá, sim. a gente já fala, nossa, alguma coisa muito errada, tipo uma doença, a gente sabe que ela vai morrer. E talvez para a criança isso demore para, né, Para cair a ficha chegar. totalmente, né? E eu fiquei pensando nisso também, principalmente que quando eu era pequena, meus pais tinham essa mania de, tipo, não contar porque é criança. Então, Uhum, ai, não, sua avó tá doente, mas ela já vem, tipo, minha avó já tinha morrido, sabe? Então, uhum. coisas que até hoje eu penso, porque até hoje eu acho que tem alguma coisa acontecendo e as pessoas não estão me contando. Então, como essa conversa é importante, porque é isso, a criança sente, às vezes a gente acha que a gente vai poupar, e a gente não tá poupando, porque a criança sabe que tem alguma coisa acontecendo, e... E ela não entende o que, que é completamente e ela quer que expliquem, né, a situação. Uhum. Que acho que tem uma hora que ele pergunta pro pai dele isso, e o pai dele fala depois, ou a mãe fala depois, não tem uma hora? Eu acho que Acho tem, que que ele sim, acho tenta que quando ele perguntar. volta, né? Tem É quando ele volta que daí ele pergunta, cheguei tarde demais, É, né? daí o pai fala, não, ela tá no quarto. Nossa senhora, pelo amor de Deus, cara. Nossa, daí o pai fala assim, mas você sabe que ela não tem muito mais tempo. Deu, Tipo, meu e Deus do aí, céu. nossa, sério, juro. Ai, meu Deus, não consigo nem falar. Mas amei, assim, e eu amei como ele foi buscar isso, né, em outro lugar. E aí eu fiquei pensando, eu sempre tento trazer, como eu não sou essa pessoa, apesar de eu ser uma pessoa que eu amo coisas, né, enfim, de imaginação e tal. Eu sou uma pessoa que eu tento trazer pro real também. Eu fiquei pensando se não foi uma coisa tipo, meu, sei lá, ele saiu, foi pra esquina e voltou, sabe? Quantas crianças não faziam isso? Tipo, vou fugir de casa, né? Dava 3 passos. Sim, E como isso não aconteceu, por exemplo, talvez Pinóquio fosse a história preferida dele. E como ele não criou isso na cabeça dele para dar uma explicação para o que estava acontecendo, já que ninguém explicava, né? sim, para ser uma base para ele, para entender. E uma coisa que eu também que eu achei muito legal foi assim, né, que ele fala que ele, quando ele tem coragem de falar que ele fugiu de casa pro velho, né? E aí o velho fala, seus pais devem ser muito chatos, uma coisa assim, né? Seus pais devem ser ruins, então, pra você fugir. E isso é um choque pro Noah, né? Que ele, não, meus pais não são. E ele fica chateado dele tá passando essa mensagem, Uhum. né? E daí é aí que ele começa a conseguir se abrir, de conseguir falar as coisas boas que a mãe faz, que o pai fez e tal. Eu achei isso muito legal, que ele estava determinado, que ia sair, que não ia falar com ninguém, até ficar longe o suficiente, né? E aí, quando ele percebe que a fuga dele tá passando uma mensagem diferente, né? Que dele vai. Ele repensa, né, o que ele fez. Isso é muito É, legal, porque desde o começo
Claro que o velho não tinha essa noção, né? Mas pra gente que tá acompanhando a história, a gente percebe que não tem algo muito errado, assim. A gente fica esperando alguma coisa muito horrível acontecer, mas na minha cabeça já tinha acontecido. Mas não no sentido dos pais serem malvados ou dos pais, sei lá, baterem nele, alguma coisa assim. Porque ele sempre falou com carinho, né? Tipo, do jeito que ele falava, Sim. ele descrevia de um jeito. Então eu fiquei muito, tipo, mas por que que ele saiu, né? Meio que pensando, mas estava tudo bem, então o que aconteceu, né? E aí ele tenta justificar nesse começo isso de, tipo, viver o mundo. E aí essa conta matemática, eu lembro que eu ri muito. De tipo, não, porque comparando com as pessoas da minha sala, todo mundo faz uma coisa incrível por ano. E eu faço uma coisa incrível a Em cada 2 2 anos. Eu falei, meu, muito bom. Tipo, porque às vezes a gente tem essas noias, né? E aí eu falei, tá bom, Sim. eu acho que ele fugiu de casa porque ele achou que era assim que ele ia viver, né? É, e às vezes também podia ser só um start, né? Isso é uma coisa que, na verdade, eu amei também. Como o John Byrne constrói, tipo, costura tudo muito bem. Porque eu lembro que no começo, quando começou esse realismo mágico, achei estranho. Daí, quando ele chega nessa loja, o ambiente ainda é meio realismo mágico, mas nada Sim. de muito fantástico acontece, né? Como tinha acontecido antes. Tipo, antes ele encontra um jumento falante. É um jumento, hein? Tem mais É um burro e um cachorro salsicha. Isso. Eu achei muito fofa essa parte também. Um burro e Sim. um cachorrinho. Aí, depois disso, meio que nada muito para além acontece, né? Eu lembro que eu falei Os objetos, né? A que, porta, essas logo, coisas. logo que ele entra, os barulhos, né? Mas acho que depois, como foca nas histórias, tipo, ele conversando com o velho, meio que fica, essas histórias são meio surreais, mas onde eles estão, meio que fica em segundo, né? Segundo plano. Sim. E na minha cabeça eu falei, nossa, ele vai esquecer que era uma história, tipo, realismo mágico? Tipo, cadê o burro falando? Cadê as coisas, né? Aí, pra no final ele chegar assim, querida, não só era realismo mágico, como quem contou a história pra você foi o Pinóquio, kkk. E eu Né? assim, Gente, muito nossa. incrível. Então ele amarra tudo muito bem. É isso, tipo, no começo acho que ele jogou uma informação, tipo, ele fugiu de casa porque ele quer causar. Tipo, não é um menino que, queria, né? Viver Altas emoções. altas emoções. E não tem nada a ver com isso, tipo, é uma coisa super, né, do emocional dele e de tentar lidar com uma coisa interna, muito mais do que querer provar para alguém que ele podia fazer alguma coisa, né? Sim, Então, achei tudo muito bem amarrado. eu também. E você viu que, né, começa como a gente falou, que a premissa é ele quer fugir de casa porque ele quer viver uma grande aventura. E depois ele começa a falar assim: minha mãe não vai conseguir cumprir a promessa, que eu acho que era a promessa de que ela não iria continuar com ele por Uhum. muitos anos, né? E daí tem uma hora que ele fala isso e eu fiquei assim: ai, coração, meu Deus, não. Eu queria entrar no livro, assim. Nossa. E eu lembro que o velho responde alguma coisa do tipo, nem sempre a gente descumpre uma promessa por mal, né? Meio que uma coisa, tipo, Sim, ele tem até uma frase bem impactante que ele fala, tipo, existem promessas e promessas, né? Dois tipos de promessas. aham, É, e eu lembro que isso ficou muito comigo também. Porque isso, às vezes, a nossa intenção é muito maior do que, de fato, que, né, a promessa, assim. Eu lembro que essa sim. parte me marcou muito, e foi quando ele fala também que ele passou muito tempo fora de casa, né? Que ele prometeu que Ele ele ia perdeu a voltar. noção do Ele tempo, perdeu. né? Essa parte também eu fiquei muito triste. Ai, meu Deus, pelo amor de Cristo. Sim, Ai, que o fato dele chegar tarde demais, isso é do Pinóquio, né? Não do é. Noah. E uma outra coisa também que eu achei muito bonito foi que as mensagens que a mãe estava passando para ele, que, por exemplo, tem uma cena que como foi? Não, quando eles estavam indo para o parque de diversões e a mãe dele, ao invés de se incomodar com a pessoa que ficava estourando bola de chiclete, com o cara que estava conversando alto, ele até falou assim: minha mãe não reclamou de nada. E daí a mãe que falou assim: às vezes é melhor a gente só deixar os outros vivendo do que se estressar e tornar aquilo uma coisa grande, né? E eu achei É, isso uma mensagem muito bonita, porque às vezes a gente foca tanto nas coisas que irritam a gente, tipo, que outras pessoas estão fazendo, que a gente não tem como controlar aquilo, e isso acaba, tipo, estragando o dia, ou aquele momento, a gente fica assim, ai, que saco, queria estar não sei o quê, mas essa pessoa tá não sei o quê, né? Sei lá, tipo, eu tô falando coisa sem coisa. mas faz sentido. Eu entendi. Tipo, espero que eu esteja fazendo. Eu adorei essa mensagem que passou, porque é uma coisa que eu penso muito, assim, claro que, né, enquanto, tipo, se eu passasse agora o carro do sonho, eu ia ficar irritada, mas... Uhum. Né? Eu acho que Mas, o quanto essa irritação pode te afetar no final, né, do dia. sim, Eu acho que é bonito. Eu lembro muito, é engraçado, né? Eu lembro de flashes que me marcaram dessa ida deles pro parque de diversão. E eu lembro do diretor, acho que o diretor é alguém da escola falando, tipo, meu, mas onde você vai?
E ela falou assim, meu, um dia normal, o dia tá bonito, eu quero ter um dia com meu filho, só isso, sabe? Então, Sim, também essa coisa, né, acho que do equilíbrio da vida, ela mostra muito pra ele depois que ela descobre, né, a doença, assim. De tipo, meu, é claro, a gente tem que estudar, a gente tem que fazer as coisas, mas a gente também tem que entender o que é bom pra nossa alma. E hoje eu quero ter um dia com você e a gente vai ter esse dia juntos. Ai, mas o diretor vai ficar bravo, amanhã a gente resolve. Tipo, agora vamos fazer isso. Amanhã sim. você fala com ele, né? Então, eu lembro muito da imagem do Noah olhando pela janela, tipo, pra trás, tipo, o diretor olhando meio que indo atrás do carro, e ele, nossa, minha vida, Indignado, né? O indignado. diretor, tipo, como assim? Sim, Aí tipo assim, ela, amanhã você vai com bilhete volta pra aula com bilhete. e pronto. Eu gostei muito também, apesar dele aparecer bem pouco, do pai, né, que fica nesse lugar de Uhum, mediador e de tentar. Pensei muito nele também, né, porque a mãe sabe o que vai acontecer, mas a mãe sabe que vai partir também, né? Imagina o pai que tá vendo a mulher partir, que tá com um filho. Nossa, só pensava nesse pai. sim. Daí, na hora que ele chega em casa, isso que você falou, tipo, ai, mas você sabe que ela não tem mais muito tempo, acho que é muito esse lugar de, tipo, meu, não, ele sente, tipo, quando ele foge de casa, os pais se tocam, né? Tipo, não adianta nada a gente querer esconder alguma coisa dele, porque ele já sabe. Uhum. Aí é quando o pai fala, tipo, ó, é isso, eu tô com você, tipo, agora vai ser nós dois, né? Nossa senhora, nessa parte também eu já tava assim, ó. Nossa, essa parte foi. E uma coisa que eu também fiquei feliz é que ele não ficou um período super longo fora de casa, né? Tudo isso foi questão de um dia. Uhum, É, tipo, ele saiu de manhã cedo, antes do café da manhã, né? E uhum. ele voltou no comecinho da noite. Noite, é. E olha só, agora que eu parei pra pensar, ele voltou exatamente no último dia da mãe dele. Tipo, ele fugiu exatamente no último dia da mãe dele. Eu não Nossa, é tinha verdade, percebido né? nisso. Nossa, eu não tinha pensado também. É, né? Que eu acho que é Porque, muito simbólico que é o contrário do Pinóquio, né? Que não voltou a tempo. E ele poder sim, voltar a tempo. Eu lembro que eu torci, quando eu li isso, que eu vi que ele tava voltando, eu falei, meu, se ela já tiver morrido, eu vou ficar muito bravo. eu ia ficar chateada. Eu ia falar, não pode ser, tipo, os dois não voltaram a tempo, não É, pode. não Tipo, pode. não teria por que ele ter escutado do velho, né? E eu Tipo, gostei do último momento deles também. Ela, como é que é? Ela lê uma, eu não lembro direito se eu inventei, porque talvez isso seria o ideal na minha cabeça, se era isso mesmo. Mas eles leem uma história juntos, não é? Ele fica um pouco com ela, na cama, não tem uma coisa assim? sim, eu acho que sim. Aí depois ele. Aí depois ele vai pro quarto dele Quarto. dormir e É. acabou, né? Aí já muda pra 10 anos depois. Depois, é. E eu amei essa parte também do futuro pra gente ver que ficou tudo bem, né? Porque Sim, acho que é importante o que você falou, né? De ter esse livro para que uma criança possa ler, para que ela possa entender. E eu acho que esse final fez toda a diferença, de, tipo, ó, tá tudo bem, tipo, para criança é abstrato 10 anos no futuro, mas só de saber que já passou esse tempo, já é sim, e que um. ele sobreviveu, que ele realizou muita coisa nesse período, né? E ele e o pai dele estava lá também. E, nossa, uma coisa que também que eu achei interessante é que ele mesmo falou assim, que durante o Noah, né, no aniversário dele de 18 anos, que ele meio que ficou esquecido na memória dele o período que ele passou com o Pinóquio, Hum, mas que reacendeu quando ele recebeu a carta, né? sim. A carta de 18, no 18º aniversário dele. Mas que, tipo, aquilo foi uma coisa importante, ajudou ele, mas não, ele não se prendeu naquilo. Eu Uhum, achei interessante também, tipo, foi uma passagem, né? Uma coisa que deu força para ele nessa passagem, que me deixou marcas nele. Tanto é que ele continuou trabalhando com madeira, que era uma coisa que o pai dele também trabalhava, sim, muito legal. né? E aí ele seguiu com a vida dele, sem ficar preso tipo, ficar voltando para aquela cidadezinha, seja ela real ou não, né? Não, é. Tem que Eu achei ficar legal preso isso. aí. É, porque é verdade, né? Ainda mais quando é um momento de trauma, né? A gente pode querer se segurar em alguma coisa desse tipo. Eu acho isso bonito também. E eu amei, ele herda, né, a loja A de loja. brinquedo. E eu achei muito bonito, porque é isso, foi algo que teve a ver com a vivência dele, mas que não foi só isso. Tinha a ver com o pai, tinha a ver com ele, né? Porque no fim ele também se descobriu que ele amava fazer aquilo. Muito bonito. Sim. Nossa, Eu amei tudo como foi se amarrando, que nem você falou, ele constrói de um jeito, né? E eu fiquei muito. Eu fiquei emocionada com esse livro. Eu fiquei tão feliz. No início eu tava meio assim, falei, tá, agora eu tô fugindo de casa porque foi uma coisa grandiosa. Aí quando eu fui ver no real, deu, meu Deus, foi não tava muito. preparada, não tava Por isso que preparada. no começo eu tava muito, ai, gente, mas o que tá acontecendo nessa cidade estranha, esse menino? Aí daqui a pouco, tapa na cara, né? Foi muito isso. E foi um livro muito louco, porque ele foi crescendo em mim. Quando eu acabei, eu falei, quê? Aí eu fiquei um tempo, assim, tipo, pensando.
Deu, gostei. Aí no dia seguinte eu tava, não, mas nossa, eu gostei bastante. Aí no dia seguinte tá, não, mas eu acho que eu gostei muito, assim. É um livro que eu quero reler, inclusive, porque eu acho que a gente já sabendo de tudo, deve ter Consegue perceber, né? um monte de coisa. Tipo, isso do Pinóquio você ainda percebeu antes de mim, que eu demorei mesmo. Acho que eu fui perceber, sei lá, nessa hora do nariz. Eu lembro que eu demorei pra perceber. Daí eu falei, meu Deus do céu, é o Pinóquio. Mas foi bem no final, assim. Então, Eu comecei a pensar um pouquinho na questão dele ser amigo do burro. Que faz muito tempo que eu vi Pinóquio, mas aí eu lembrava que tinha um burro, eu lembrava do Pinóquio virando um burro, eu alguma lembro de coisa alguma coisa assim. assim também. Mas eu acho que o que me fez ter, o que me foi um clique, assim, que daí eu tive certeza é quando ele falou de um grilo. Nossa, eu nem reparei isso, olha aí. Que Que ele burro. falou que ele esmagou o grilo, ele matou o grilo, mas que daí o grilo voltou em outra forma. E daí eu fiquei pensando, cara, o grilo era o que estava sempre com o Pinóquio, era a consciência do Pinóquio, né? É. Eu fiquei com muita vontade de rever Pinóquio depois que eu li o livro. Vamos pro Disney Plus. Ai, gente, eu fiquei com muita vontade de rever e de reler, assim. Acho que eventualmente é um livro que eu vou reler, assim. E eu gosto dele ser meio misterioso, né? Tipo, você não sabe muito bem o que vai acontecer. Tipo, aqui atrás tá escrito: Noah Barley Water saiu de casa ainda cedo, antes do sol raiar, antes dos cachorros acordarem, antes do orvalho parar de cair nos campos. Tipo, é só isso. Então você não sabe, tipo, é literalmente a única coisa que você tem é o nome, né? Tipo, Noah foge de casa. Você sabe Sim. que é o Noah, que é uma criança que fugiu de casa. E a E primeira coisa que a gente sabe é ele falando que quer fazer uma coisa grandiosa, e não que ele tá fugindo de uma situação. uhum. Muito bom, gostei muito. Eu acho muito louco, uma coisa que eu penso, né? Eu não conheço, isso que eu falei, não conheço John Boyne, mas eu sei que ele tem vários tipos de livro, tanto infantil juvenil como adulto. Eu penso como devem ser os livros adultos do John Boyne, né? Também. Meu Sim. Deus, eu lembro que tem um que, se eu não me engano, é LGBTQIA+, todo mundo fala muito, acho que são dois soldados, esqueci o nome. Ai, eu acho que. Gente, eu acho que é capa preta e branca, eu acho. Sim, eu acho que é esse. Eu lembro que todo Eu mundo não fala muito li. desse livro. Então, eu só li o outro que eu te falei, que é o que você tem também. Mas eu fiquei, gente, como será que ele escreve? Porque deve ser mais poético ainda, porque para criança já é poético. Imagina para adulto. Sim. Fiquei curiosa de ler mais coisas dele, assim, acho que deve ser bem legal. E mesmo o mais famoso dele, que é o menino do. Do Como que é? Pijama Listrado. Isso, o menino do pijama listrado. Só vi o filme, o livro eu nunca li. Então, Então, eu ainda não tive coragem. Eu não sei, eu tenho. Agora que eu lembrei, eu tenho o livro, eu comprei numa edição comemorativa, mas ainda não tive coragem de ler, porque eu fiquei pensando, é um livro que eu vou chorar. com certeza. Esse aí eu não achei que fosse chorar e chorei, imagina o menino Pijama Nossa. Listrado, meu Eu não Deus. sei porque eu não aprendi, porque infanto juvenil vira e mexe eu choro. Eu sou muito. Eu vou, assim, eu começo, juro. Mas esse eu jurava que eu não ia, eu achei que ia ser bem tranquilo. E realmente não é, é bem emocionante, assim. É um tapa na cara, assim. É muito. Eu quero já marcar mais leituras com você. Eu Vamos, quero mais leituras conjuntas. vamos, por favor. E eu quero ver você na Twitch. Twitch. Eu vou tentar, Se eu vou quiser. tentar. Essa foi a discussão de Noah Foge de Casa, mas eu amei. Obrigada por Eu participar, por ler amei. comigo. Yay! Obrigada por ter me convidado para ler esse livro, que eu acho que não sei quando eu pegaria ele para ler. Então, eu fiquei muito feliz. Lembra meu primeiro contato com o autor, foi por tua causa. Muito obrigada. Já se tornou um autor que, ó, mexeu aqui no meu coração. Na tag dos 50% já dá para responder John Boy, né? É verdade, eu não gravei até. Obrigada por lembrar. Inscreva no canal da Mel, se você ainda não é inscrito, corre lá. Eu amo a Mel há muito tempo. Eu acho que a Ai, gente tem obrigada. almas muito parecidas, então estou muito feliz que esse Nós collab. somos Kindred Spirits, né? Não foi o livro que você me deu de presente? Foi. Ai, que lindo, amei. Somos. Amei muito. É. Um beijo e até o próximo vídeo. Beijo, obrigada pela oportunidade. E até a Obrigada a você próxima. por estar aqui.